Se dividirem o PIB mundial de 55 trilhões pela população mundial de 7 bilhões, vai dar mais ou menos R$ 5.000 por mês, por pessoa por família de 4 pessoas. É interessante isso, né? Quer dizer, com o que a gente produz hoje, dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável, né? Queria lembrar que nós temos 1 bilhão de pessoas que passam fome, né? Dessas, 180 milhões são crianças, e dessas, por grau de desnutrição ou não acesso à água limpa, enfim, coisas do gênero, nós temos, dessas crianças, né, entre 10 e 11 milhões morrem anualmente, de fome, simplesmente. Nesse planeta, que produz 2 bilhões de toneladas de cereais, não estou falando nos tubérculos, nas frutas, nos peixes, etc. Só de cereais, produzimos 800 gramas por pessoa por dia. Certo? Ou seja, o nosso problema não é de recursos. Nosso problema, eu chamaria de governança, né? De capacidade de uso inteligente dos recursos que temos. A Odaísa Sposati tem uma formulação boa, ele diz, qual é o nosso processo decisório, né? O Adriano Grajew se referiu a uma coisa que é extremamente importante. Porque nessa cidade que vive com esgotos a céu aberto, nessa cidade de São Paulo, né? Mas posso mencionar, enfim, inúmeras cidades no Brasil, por que a gente não toma medidas, né? Aí dizem não tem dinheiro. Mas como não tem dinheiro? R$ 1 gasto em saneamento são R$ 4 que você economiza com saúde. Você está liberando recursos. Você não está travando recursos, né? São Paulo tem um PIB per capita de R$ 29.000, $17.000 por pessoa, por ano. Caramba, a gente viver com esgotos a céu aberto, né? É muito interessante pensar, pesquisa do nosso São Paulo também, né, que a pessoa ativa em São Paulo perde 2 horas e 40 minutos por dia no trânsito. Não está trabalhando, não está estudando, não está descansando, né? Pelo contrário, está andando em primeira, segunda, emitindo dióxido de carbono, se irritando, né? Xingando outros motoristas. Enfim, isso é vida civilizada, gente. E mais, na cidade de São Paulo, vocês pegam 7 milhões de automóveis, multiplicam por R$ 15.000, nós estamos falando em 100 bilhões de reais de equipamento de transporte imobilizado, pago do nosso bolso, sai muito caro ter um automóvel, né? E organizar de maneira a que toda essa gente, todo dia, mais ou menos no mesmo horário, queira se deslocar basicamente para as mesmas regiões, depois todos juntos ao mesmo tempo, né? Perdendo horas, né? Um atrás do outro, mas com que conforto, né? Carros chiques, enfim, a publicidade então, é uma maravilha, né? Certo? O carro não é uma tragédia em si. A tragédia é não ter transporte coletivo, transporte de massa decente. Eu estive agora em Xangai, tem 420 quilômetros de metrô, eles começaram em 95. Nós começamos em 1974, temos 74 quilômetros de metrô. Certo? Fazemos 1 quilômetro aqui, 1 quilômetro ali, para dizer que estamos fazendo alguma coisa. É interessante, né? Quer dizer, uma cidade com tanto dinheiro se paralisa por excesso de meios de transporte, não resolve uma coisa tão elementar como ter água limpa. Certo? Isso nos leva num ponto central, que é governança, né? Por que esse conceito de cidades sustentáveis é tão importante, né? As pessoas pensam muito problemas de governo ou de mau governo, pensam, enfim, o Estado Nacional, as grandes autoridades e tal. Na realidade, o nosso cotidiano é essencialmente local. A qualidade da escola dos meus filhos, o médico da família, né? O hortifruti granjeiro, né? Das minhas refeições, a qualidade das ruas, das calçadas, guias, sarjetas, né? Tudo isso, né? São coisas eminentemente locais, né? E tem um fator fundamental nesse processo, que é o seguinte:
o local é o lugar onde nós podemos participar muito mais diretamente, como cidadãos, das tomadas de decisão. Eu gosto muito de usar o exemplo da Suécia, né? No sentido seguinte: eles têm uma carga tributária elevada. Aqui no Brasil, a gente sempre tem que protestar contra os impostos, né? Tem ali um impostômetro, né? Enfim, ninguém coloca um lucrômetro, né? Enfim, nas coisas. Eu queria lembrar que o lucro do Banco Itaú, o ano passado, foi superior ao Bolsa Família, né? Enfim, ninguém fala de assistencialismo a banqueiros, coisa do gênero, né? O nosso problema central é de resgatar o controle do uso desses recursos em função das nossas necessidades reais e no nível de cada cidade. Se a gente pegar o conceito de cidade sustentável na visão ampla, que não é só o verde, a dimensão ambiental, é a dimensão da inteligência do uso do tempo, é a dimensão da redução das desigualdades, né? É o convívio entre natureza e áreas construídas, né? Na realidade, eu vou colocar um conjunto de objetivos que são de qualidade de vida, né? E vista de longo prazo. O mundo não é só para nós, é para os nossos filhos também, né? Da qualidade de vida e de um uso dos recursos que seja inteligente, né? Nós herdamos uma cultura, certo? A gente extrai o máximo possível da natureza, transforma isso em produtos, né? E depois joga isso nos lixões, né? Quer dizer, nós temos esgotamento dos recursos de um lado e nós temos a poluição, a contaminação dos rios, enfim, do solo, etc., do outro lado, né? É o processo linear, né? Nós estamos chupando esse planeta. A lógica a qual nós estamos indo é a lógica circular. Você usa o mínimo possível, aquilo que você usa de maneira inteligente, e você produz de maneira inteligente, né? E você pega cada resíduo e é transformado como matéria-prima de outra parte do ciclo de produção, né? Acho que esse é o deslocamento básico de uma cultura, digamos, de consumo que a gente está precisando, né? Eu estava comentando agora com o Grajew, o negócio não é apertar o cinto, né? Enfim, eu chamo isso não de austeridade, chamo isso de consumo inteligente, né? A gente não precisa estar jogando tanta coisa fora, né? Eu vendo em Xangai, com seus 420 quilômetros de metrô, sem andar bem de carro, e tem muito carro, certo? Grande parte do carro são elétricos, todas as motos são elétricas, inclusive a cidade fica silenciosa, e aquela massa de deslocamento de manhã e à tarde, ida e vinda de coisa, é tudo por transporte coletivo. Aí o carro passa a ser utilizado para, enfim, lazer, grandes compras, coisas do gênero. Há espaço para a vida inteligente, né? Eu penso assim, né? Se vocês olharem, é tão caro o metro quadrado numa cidade, né? Vocês já pensaram no telhado? O telhado a gente usa para pôr telhas onde vai escorrer a água, né? Muito útil, né? Eu vi agora em tantos lugares, como inclusive mostrado nesse filme, as pessoas, hoje é fácil a impermeabilização de lajes, nós dominamos essas tecnologias, certo? Você faz jardim, você põe placas de aquecimento solar, você põe células fotovoltaicas, quer dizer, um imenso espaço, né? Quando você põe um teto verde, enfim, né? Você estabiliza a temperatura, reduz o uso tanto de aquecedor como de ar condicionado, né? Você põe o aquecedor de água, reduz o consumo de energia no chuveiro elétrico, coisa do gênero. Quer dizer, de certa maneira, eu acho, e sobretudo vendo esse filme, né? Caramba, há tanta coisa legal, né?
para se fazer na cidade. E uma tal impotência quando a gente vê que uma cidade está se paralisando por automóveis, nós estamos cada vez mais inaugurando mais viadutos, né? Certo? Pondo mais pistas para automóvel. Certo? É realmente patético, né? Eu acho que talvez um no-gorde do processo seja realmente o fato que, com o financiamento corporativo das campanhas, as empreiteiras, as montadoras colocam tanto dinheiro nas candidaturas que a gente acaba só elegendo administrações que vão fazer mais viadutos, mais pistas para automóvel, para vender mais automóvel e reduzindo a nossa qualidade de vida. De certa maneira, eu colocaria como eixo central o nosso resgate pela cidadania da capacidade de decisão inteligente sobre os recursos que temos, que saem do nosso bolso, são os nossos impostos. O problema não é o tamanho do imposto, o problema é o que fazem com ele, né? Eu acho que nós estamos numa fase de uma mudança de cultura, e a Rio+20 é uma grande oportunidade, né? Nós sabemos que a capacidade multilateral de decisão, Nações Unidas, o Sistema Financeiro Internacional, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, o Banco de Compensações de Basileia, tudo, é uma fragilização radical, né? A ONU tem uma estrutura herdada de 45, quando o mundo era completamente diferente, está completamente desajustada, né? O que nos resta são estados nacionais, muito fragilizados pelos sistemas mundiais de especulação financeira, né? Certo? E onde tem muita capacidade de apropriação é no nível da cidade, no nível local. Cidade entendida de maneira moderna e ampla, o espaço urbano com o seu entorno rural, porque hoje estão cada vez mais integrados, né? De certa maneira, eu acho que a Rio+20, para nós, é uma oportunidade de colocar na mesa com força a dimensão local, a dimensão urbana das transformações que são necessárias, né?